Enquadrado na nossa câmera, à nossa frente, estamos vendo a crista de uma serra muito extensa, que tem vários nomes. É a Serra da Melosa, a Serra das Formigas, e aquela serra que é modesta, faz parte do complexo Borborema, que existe no sertão e existe também aqui no Agreste. Ela tem no máximo 300 metros de altitude. Então no Agreste, qualquer serra, qualquer elevação não chega a 300 metros de altitude. Enquanto no sertão do Rio Grande do Norte, por exemplo, existe serra com mais de 1000 metros de altitude. E no restante do Nordeste, então, existe demais grandes serras. E aqui nós estamos vendo então aquela serra que é o divisor entre o Agreste e o sertão. Então aqui no Agreste é comum aquelas serras tipo ilhas, isoladas. Enquanto no sertão a gente tem uma infinidade de serras contínuas, elevações contínuas. E aquela serra então é o divisor entre o Agreste e o sertão. Do outro lado daquela serra seria Caiçara do Rio dos Ventos. Do Rio dos Ventos. E quando a gente fala em Rio dos Ventos, já sabe que tipo de elemento da natureza circula no rio seco. Então aí está, ela é o divisor de águas também, a serra. Então existem pequenos riachos que nascem naquela serra. E atravessa o Agreste e vai bater no mar. E à medida que ele vai avançando pelo Agreste, vai engrossando, tomando corpo. Quando chove, então, ele vai se avolumando essa água. E depois que atravessa a zona da mata do Rio Grande do Norte, que está a partir do município de Macaíba, na direção anterior ao que nós estamos mostrando, porque ali nós estamos mostrando o oeste. Então na região, na área do leste, essa água vai se avolumando a partir do momento que toca a zona da mata nordestina, que é um divisor entre o Agreste e o oceano. E essa zona da mata nordestina, como a gente disse, vai de Ceará-Mirim a Canguaretama, no Rio Grande do Norte, onde o volume de chuva é muito maior. E já foi a zona da mata nordestina, as áreas mais férteis do Nordeste. Então voltemos ali, aquela serra. Então ali é um divisor de água, pequenos riachos nascem ali, naquela serra. E do outro lado da serra então nascem outros caminhos de água, rios. Porque é uma área muito maior e tem muito mais serras, que faz com que essa água que se precipita na parte alta escorra com bastante força, por gravidade, para a região baixa, no pé da serra, onde nascem os rios, riachos, os caminhos de água. Então a gente voltou àquela serra e nós estamos vendo ali uma infinidade de torres eólicas que produzem energia eólicas. Não sei se dá para o seguidor desse vídeo acompanhar, mas são centenas. Daqui parece muito junto uma da outra, mas certamente tem uma distância de pelo menos uns 200 metros entre elas, porque senão elas iam interferir no seu movimento uma nas outras. Mas o fato é que o Rio Grande do Norte hoje tem a eólica como a principal fonte da economia, quer dizer, a eólica produzida pelo vento. A principal fonte da economia, o Rio Grande do Norte se baseia em 3 fontes da sua economia. Sal, que existe numa parte do litoral nordeste do Rio Grande do Norte. O litoral do Rio Grande do Norte tem uma extensão de 400 quilômetros, mas
Em uma pequena faixa desse litoral, existe, por exemplo, a cidade de Areia Branca, Macau, que são produtores de sal, que é outra fonte do Rio Grande do Norte, outra fonte da economia. E produz uma pequena quantidade de petróleo no continente e provavelmente no mar, que segundo consta é um petróleo de péssima qualidade, portanto não é adequado se comparado a outras fontes de petróleo que existem no Brasil, mas é a terceira fonte da economia. Então a gente vê petróleo, vento e o que mais? E sal. Imagina um estado ter uma economia baseada nesses três elementos, que certamente não trazem riqueza para todas as pessoas, porque é para o governo e aquelas empresas que trabalham no sal, que trabalham nas eólicas e trabalham no petróleo, os seus funcionários, e o restante do estado não tem nenhum benefício disso. Mas se a gente voltar às eólicas, grandes municípios aqui, muitos municípios do Rio Grande do Norte têm sua fonte de renda baseada nas eólicas. Por quê? Porque as empresas que exploram o petróleo, exploram o sal, exploram as eólicas, pagam royalties, que são uma taxa, que paga aos municípios, pelo fato do município ter juntado essas fontes de economia na sua área territorial, paga uma taxa mensal. Então hoje há municípios aqui do Rio Grande do Norte que recebem mais dinheiro, recursos da eólica do que do FPM. Aí o prefeito esbanja dinheiro porque não presta conta do que está produzindo ali, da taxa que principalmente que não há transparência, né, na administração municipal, não presta conta aos vereadores do que está recebendo com essa taxa da exploração do vento, da energia do vento. E aí hoje, então tem cidades aqui ricas, não está nem se preocupando se vai ter FPM para pagar os funcionários públicos e para fazer alguma obra na cidade. Então é isso, a gente vê como o Rio Grande do Norte está com uma situação voltada para economia que não é produto da terra. Não é produto da terra. O petróleo é lixo. O sal, se alguém come sal demais, morre. Não alimenta. Embora as pessoas coloquem sal nos seus alimentos cozinhados, na realidade os índios aqui não usavam sal. Porque os índios moravam muito longe das salinas do Rio Grande do Norte. Principalmente os índios que moravam no interior do Rio Grande do Norte, que habitaram o interior do Rio Grande do Norte. Entre os quais nós tivemos aqui, na época do Brasil holandês, um rei chamado Janduí, que significa Ilha Pequena, que era tão importante para os holandeses, pelo apoio que dava aos holandeses e pela antipatia que os tapuias tinham aos portugueses, eram ainda absolutamente selvagens, rebeldes. Os holandeses se juntaram aos índios, e o fato é que esse índio do Rio Grande do Norte, que era chamado de Janduí, ele foi colocado na bandeira do Brasil holandês, que era a bandeira que circulava, que tremulava nos mastros do navio, da Companhia das Índias, e também nos palácios que existia na cidade de Mauricéia, que é o Recife. Então, o índio Janduí, que significa Sariema, ou Ema Pequena, ele era tão importante para os holandeses que os holandeses colocaram entre outras capitanias que tinham suas representações, como por exemplo a Paraíba, o Pernambuco, o Piauí não, Sergipe, que fazia parte do Brasil holandês, eles colocaram símbolos da produção agrícola, como açúcar,
o café, uva, que se produzia aí. Mas na bandeira tinha também a sariema, ou seriema, como queiram, que era ema pequena, ou seja, janduí na língua tapuia, que não é tupi, não é tupi. Então estava lá na bandeira do Brasil holandês, a figura de Janduí, que foi um índio que viveu mais de 100 anos e habitava, sua sede de administração era junto à Lagoa do Piató, em Açu, que secou definitivamente em 2013. E nós voltamos aqui ainda para complementar o nosso vídeo, e nosso vídeo versa tudo que a gente vai mostrar que acha importante, porque educação ambiental engloba todas as formas de conhecimento humano. Aí nós vamos ver aqui essa cerca feita de estacas de juremas bastante raquíticas e já se explodindo, tanto a cerca como o arame. Aqui o arame tem deles, os dois de baixo já estão totalmente enferrujados, porque estão aqui há mais de 10 anos, enquanto o homem vai substituindo por arames novos, mas a estaca não corresponde à resistência necessária para se instalar uma rede dessa de arame farpado. E elas são assim porque já não existem estacas aqui, onde o homem possa tirar a estaca, vamos dizer assim, com bastante robusta para suportar muitos anos de permanência aqui. E a gente chega aqui no cardeiro ou mandacaru, que é usado aqui nessa área do Nordeste para alimentar o gado nesse momento, quando o pasto já não presta, não serve, ou secou, morreu. E aqui nós acompanhamos, foi cortado, ou quebrou-se, e mesmo assim o pouco que ficou ainda conseguiu se manter vivo. Aqui está aqui, ainda vivo, apesar da pequena parte que está, vamos dizer assim, ligada às raízes, de onde a planta tira nutrientes e água. E aí nós vemos aqui o marimbondo, que fez sua casa protegida da chuva, porque essa casa do marimbondo ela é feita com matéria orgânica e saliva do animal. Alguns insetos fazem sua casa de barro molhado, mas aqui o marimbondo não, ele faz de matéria orgânica seca, vegetal seca e sua saliva. E veja que ele construiu sua casa debaixo da proteção da chuva, porque se a chuva bater aí se desmancha. Então ele aproveitou que o cardeiro tem essa capacidade, essa calha que a gente está dizendo, várias calhas, ele fez debaixo dessa calha porque sabe que a água da chuva vai escorrer para fora, não vai tocar na casa. Então são elementos que a gente vai mostrando, e mostrar também às pessoas que têm o privilégio de ver nossos trabalhos, que a educação ambiental, ela abrange todas as formas de conhecimento humano, exceto espiritualidade, religião, porque são fatores, elementos do sobrenatural. E nós, embora tenhamos certeza que Deus é espírito e existe, com certeza, nós não podemos nos aventurar em informações sobre religião, sobre Deus, que não corresponde à verdade. E aí nós não vamos entrar nessa, porque é espiritualidade. E embora só o homem possa saber disso, porque só o homem tem espírito, nós não podemos enquadrar aqui como sendo parte de educação ambiental, embora a gente sabe que o homem tem sua essência sobrenatural. Aí está o facheiro, que é outro cacto que não tem nenhuma utilidade aqui. Nenhuma utilidade aqui nessa área do Brasil. Pelo contrário, o fato de ter muitos espinhos, quando esse galho é cortado, ele vai trazer muitos danos aos cascos dos animais, porque os seus espinhos são repletos de espinhos e passa dezenas de anos para poder se integrar ou se desintegrar, se incorporando à terra. E aqui está o cardeiro, mais cardeiros, que o homem plantou aqui na cerca, e algumas flores que certamente germinaram aí ou brotaram, como vamos dizer assim, a partir do momento que houve algumas chuvas aqui recentemente, e
a gente vê que elas estão morrendo, não vai se converter em frutos, porque está faltando água nos solos para manter, para que o cardeiro pudesse tirar e lavar o marimbondo, que vem aqui atrás de algum fruto, mas não tem, porque ele se alimenta do fruto, e aqui está um fruto que tentou acontecer, mas certamente vai morrer, está absolutamente ferido, ainda verde. E aqui nós estamos vendo a aranha na sua teia. A gente vê que é um animal laborioso que criou sua teia não só como sua casa, mas também uma armadilha para pegar os insetos que passarem aí na sua frente, que ela vai usar como alimento. Então nós estamos mostrando nesse trabalho de educação ambiental que a gente faz, e eu diria que até com exclusividade, porque nenhuma fonte teria capacidade de vir buscar essas informações em qualquer lugar do Rio Grande do Norte, principalmente no semiárido, não teria condições. E nós fazemos isso em todo o Nordeste, principalmente no estado de Pernambuco e no estado do Rio Grande do Norte com absoluta intensidade, e também um pouco do Ceará. Nós fazemos esse trabalho principalmente na área chamada de semiárido, que está se tornando deserto.